Hey, criaturas da internet, eu sou o Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E já pensou o que aconteceria se todo mundo na Terra falasse o mesmo idioma? Bom, eu acho que o mundo seria um lugar muito mais pacífico se todos se entendessem. Não seria essa confusão louca do caramba. Ô Miguel, modere seu linguajar, por favor. Hoje nós vamos ver se seria possível mantermos uma língua universal e como isso iria afetar as nossas vidas. Muitos imaginam que seria algo extremamente positivo se todos os seres humanos passassem a falar a mesma língua. Todos poderiam se entender melhor e assim as guerras poderiam diminuir. Porém, a história não é bem assim. Podemos observar várias guerras ou desavenças entre grupos de pessoas que falam a mesma língua. Geralmente, a religião e fatores econômicos são mais decisivos para um conflito do que uma mera diferença linguística. Mas nada nos impede de imaginar o que aconteceria se todos nós falássemos o mesmo idioma. Se pararmos para pensar, isso poderia muito bem ter acontecido, pois imagine a situação entre 100 mil e 200 mil anos atrás. Nessa época, seres humanos começaram a usar a linguagem do jeito que consideramos o que é uma linguagem hoje. E é improvável que haveria logo de cara um grande número delas. No início, a partir dessa quantidade pequena de idiomas, poderia surgir algo que facilitasse a comunicação entre tribos próximas. Poderia ser que nesse momento uma língua universal fosse se espalhando de vizinho para vizinho, e assim todos se comunicariam dentro do mesmo vocabulário. Ou pelo menos haveriam grandes extensões de terra onde um enorme grupo de homens e mulheres seriam unidos por um idioma comum. Entretanto, não foi bem isso que aconteceu. Inclusive, foi o oposto disso. E é estimado que poucos séculos atrás haviam cerca de 10 mil línguas no mundo. E hoje, esse número está por volta de 7 mil. Tá ok, mas estamos aqui para imaginar situações absurdas. Vamos dizer que em um estalar de dedos, todos agora falam desde o berço a mesma língua. Pode ser português, espanhol ou valeriano. E agora, será que é possível manter essa unificação? Muita gente diria que por conta de um mundo cada vez mais globalizado, todos nós teríamos um contato muito similar com a nossa língua planetária. Leríamos textos dos mesmos grandes escritores ou assistiríamos o mesmo programa de talk show. Mas acontece que, por mais contraintuitivo que pareça, o advento de meios de comunicação em massa, como rádio, TV ou internet, não deixaram as línguas e nem sequer mesmo os sotaques mais homogêneos. Basicamente, eles continuam com o mesmo grau de diferença entre si. Apesar disso, cada variação linguística foi se modificando em relação a ela mesma. E vamos ver isso melhor com eles, os Zugobertos. Isso acontece porque simplesmente idiomas humanos tendem a se modificar entre gerações, ou até dentro da expectativa de vida de um único indivíduo. Uma língua que não se modifica é uma língua morta, como o latim. Já o português está vivo e constantemente em mudança. Tente, por exemplo, ler o trecho inicial do primeiro documento da história do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei português, contando sobre a descoberta das terras que um dia serão o país do futebol, carnaval e do Guaraná Jesus. Se você não entendeu praticamente nada desse texto, tudo bem. Isso é apenas uma evidência de que o português escrito mudou bastante nos últimos 500 anos. E acompanhado disso, a fala também foi se modificando. As línguas vão se alterando e por conta disso se diferenciando entre si, como é o caso do latim, que deu origem ao francês, italiano, espanhol, romeno e português. Bom, Robertos, somada a essa tendência de modificação natural, um segundo detalhe poderia aumentar ainda mais a probabilidade do surgimento de novas línguas. É o fato de que um idioma não é uma mera forma de comunicação, mas também é um símbolo de identidade. Além de ideias, também outras informações são transmitidas, como de onde você é, quem você é e até o que você acredita. Um exemplo disso é que mesmo no meio da globalização atual, irlandeses ainda aprendem na escola sua língua gaélica. Seria mais fácil e prático ceder para o inglês que foi introduzido pelo Reino Unido. Afinal, muitos lugares no mundo falam inglês.
Porém, irlandeses mantêm o gaélico para reforçar sua identidade nacional, mesmo que isso custe mais tempo de alunos numa escola. Um fenômeno bastante similar foi registrado em detalhes em um estudo feito por William Labov, sendo que ao invés de idiomas, eram analisados alguns sotaques dos Estados Unidos. O estado de Massachusetts possui uma ilha chamada de Martha's Vineyard, no qual no norte temos comunidades de pescadores, e no sul fica o polo turístico da ilha, que recebe visitantes do continente durante o verão. Inicialmente, os habitantes do norte e do sul possuíam um sotaque bem parecido com o padrão da parte continental americana. Entretanto, com o tempo, os pescadores do norte começaram a achar que haviam turistas demais, e eles estavam desvirtuando os costumes da ilha. Isso fez com que houvesse, talvez inconscientemente, uma necessidade de reafirmar sua identidade. Então, ao longo dos anos, foi surgindo uma forma de falar ditongos de uma maneira diferente, ou seja, um novo sotaque. Mas o que é mais incrível é que nem todos adotaram essa nova forma de falar. Os pescadores do norte da ilha não se simpatizavam muito com os turistas continentais com sotaque padrão. Então, esses moradores insulares mais tradicionais resolveram adotar com mais fervor essa pronúncia única de ditongos. Por outro lado, no sul, os moradores que viviam do turismo não se preocuparam tanto em mudar sua maneira de falar. Além disso, os habitantes que possuíam algum plano ou sonho de morar fora da ilha não aderiram tanto ao sotaque quanto os que não queriam se mudar. Isso quer dizer que um sotaque ou língua é uma maneira de você demonstrar no que você acredita, se turistas são bons ou ruins, ou de onde você é, de dentro ou fora da ilha, ou mesmo pode transmitir seus planos de morar ou não nessa região. Então, quando nos perguntamos se é realmente possível todas as pessoas do mundo falarem o mesmo idioma, é bom imaginar que isso seria tão difícil quanto todos usarem os mesmos tipos de roupas ou gostarem do mesmo estilo musical. Somos diferentes entre si em vários aspectos, e essa diversidade é manifestada de diversas formas, e a linguística é uma delas. Pessoalmente, acredito que como indivíduos devemos sempre procurar falar a língua dominante no mundo, pois é importante para o nosso futuro. Mas jamais devemos abandonar nossa língua nativa, pois ela é uma conexão para nós mesmos e para o nosso passado. Bom, então por hoje é só, galera. Eu quero ver só quando a telepatia se tornar real. E obrigado por assistir. Para mais temas linguarudos, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: qual deveria ser a forma de comunicação universal? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana!